Fala aí, galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série dos 14 grandes mestres, os 14 heróis aí do xadrez brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre alguém muito querido aí na comunidade enxadrística, muito admirado aí por muita gente. É o Krikor Sevag-Mekhitaryan. Ele tem origem armênia. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1986, na cidade de São Paulo, então temos mais um paulistano aí. Vamos colocar aqui o nosso mapinha com os grandes mestres, para a gente olhar aí a distribuição dos nossos 14 grandes mestres por estado no Brasil. Bom, a família toda do Krikor é armênia e ele aprendeu a jogar com o pai dele aos 6 anos de idade. Ele conta, num dos artigos que eu li, que todo dia, quando o pai dele chegava de noite, eles jogavam lá algumas partidinhas, e era assim todos os dias, e assim foi por muito tempo. Mas o Krikor não começou a competir tão cedo, não tão logo que ele aprendeu a jogar xadrez. Ele foi entrar no circuito de torneios oficiais apenas aos 12 anos, e ele iniciou um período de lenta ascensão, ele foi subindo devagarinho até completar 19 anos. A partir dessa idade, o progresso do Krikor aconteceu num ritmo realmente impressionante. Em meados de 2006, ele obteve já o título de mestre internacional e em dezembro de 2007 ele já ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro Absoluto. Bom, a primeira norma de grande mestre ele conseguiu no Campeonato Brasileiro de 2009, jogado em dezembro em Americana. E o Krikor me contou num bate-papo que ele fez a última prova da faculdade dele exatamente no mesmo dia em que ele ganhou essa primeira norma de grande mestre. Muito interessante, né? Um belo sinal, a passagem de bastão, né? Bom, a segunda norma dele ele conseguiu em abril de 2010, no Open de La Laguna, na Espanha. E a terceira e definitiva norma aí de grande mestre ele conseguiu na Romênia em 2010, tornando-se então um grande mestre. Bom, o Krikor já jogou também aí pela nossa seleção brasileira na Olimpíada de Khanty-Mansiysk, na Rússia, em 2010. E ele foi campeão brasileiro absoluto nos anos de 2012 e 2015. Em 2013 ele foi vice-campeão e, se eu não me engano, no ano passado também. É isso aí, gente. Eu dei uma confirmadinha aqui. Exatamente isso. No ano passado ele também ficou em 2º lugar no brasileiro. Um fato bastante importante de mencionar é que o Krikor já trabalhou como analista do Aronian. O Aronian, a lenda aí atual do xadrez mundial, um dos melhores jogadores do mundo. Uma grande responsabilidade, né? Um grande mérito aí do Krikor estar aí no meio, né, dos principais jogadores do mundo. Mas eu acho que a característica mais marcante assim do Krikor no xadrez é a presença dele nas redes sociais, a presença dele nessa questão da internet, da computação, né, dessa modernidade aí tecnológica e tudo mais. Bom, o Krikor ele tem um canal de xadrez no YouTube, muito interessante. Aliás, ele faz umas lives, umas partidas ao vivo toda segunda-feira, às 20 horas. É imperdível, é muito divertido ver o Krikor jogando. Ele joga bullet, divertido, ele vai falando e vai fazendo piada. Realmente ele é uma pessoa e também vai ajudando, e vai dando dica, e vai dando toque, vai respondendo. Ele dá atenção para todo mundo que pergunta. É imperdível. E além das lives, claro, ele também posta conteúdo muito interessante, tutoriais aí para quem está aprendendo, dicas de abertura, dicas de estratégia, tá bom? É um canal que vale a pena. Eu vou colocar aqui na descrição do meu vídeo o link para o canal do Krikor e eu recomendo, tá? É muito bacana mesmo. Outra curiosidade aqui envolvendo tecnologia e o Krikor, né? Mas o Krikor ele tem um hábito muito interessante de deixar o computador jogando contra ele mesmo. Partidas aí profundas, então ele coloca algumas posições e deixa lá o computador jogando para tirar novas ideias, para tirar um entendimento maior aí das posições. Então ele usa a tecnologia a favor dele de uma forma muito inteligente. Bom, o Krikor é conhecido aí por ter um conhecimento realmente muito profundo, muito vasto de aberturas. E ele foi perguntado sobre isso numa entrevista com o Rafael Leitão. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo para quem quiser assistir. É uma entrevista muito legal que o Rafael Leitão faz com o Krikor. E ele foi questionado sobre essa questão, mas ele pontuou de uma forma interessante. Ele não começou a estudar a abertura profundamente até se tornar mestre internacional. Então isso tem que ser dito. Assim, o estudo da abertura ele é muito importante, mas para um jogador que já tem um entendimento né, dos temas posicionais, que tem entendimento de finais, que já tem um entendimento, né, de combinações, de táticas, que já está afiado em tudo isso,
que já tem um domínio aí realmente do jogo, né? Já domina completamente o jogo, aí sim o estudo da abertura começa a fazer algum sentido e passa a ser importante também no conjunto do estudo como um todo, tá bom? Mas realmente o preparo do Cricor é uma característica notória do jogo do Cricor. Bom, gente, eu tô aqui no site agora brasilbase.pro.br, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, e é um site muito bacana, e tem uma parte sobre os grandes mestres aqui, e eu tenho todos os resultados em torneios e matches aqui do Cricor. Olha só, gente, eu vou passar aqui pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Então tem desde lá de 97, ó, o Campeonato Paulista Sub-12, aqui a colocação, né? Vamos ver algumas colocações importantes aqui, ó. Campeonato Brasileiro Sub-14, segundo lugar, ó. Campeonato Paulista Sub-14, primeiro lugar. Campeonato Brasileiro Sub-14, segundo lugar, olha só. Campeonato Paulista Sub-16, segundo lugar. Ele foi crescendo realmente de forma consistente, ó. Campeonato Paulista Juvenil em 2002, ó, segundo lugar. Outro aqui, segundo lugar. Bom, Paulista terceiro, Brasileiro quarto. Ó, gente, olha só, e tá longe de acabar essa lista, olha só. E aí, mais recentemente, né, aqui o Campeonato Brasileiro mais recente que teve, ficou em segundo lugar e continua aí jogando muito bem, né, e uma presença internacional muito forte. O Cricor é um jogador aí ativo, muito importante. E aqui no site a gente ainda tem as partidas em PGN, todas essas partidas aí oficiais do Cricor, quem quiser baixar aí e se preparar, né, para jogar contra ele. É claro que é uma brincadeira isso, não adianta nada, né, o nível dele realmente... Para chegar no nível dele, tem que comer muito capim, né? Tá bom, gente? Eu perguntei pro Cricor quais as partidas dele que ele mais gosta. Ele me falou algumas. E dentre elas, eu selecionei pra gente ver hoje uma partida muito legal, recente aí, jogada esse ano, do Cricor contra o Mequinho, a lenda do xadrez brasileiro Mequinho. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Bom, essa partida foi jogada em fevereiro desse ano no Campeonato Brasileiro. O Cricor está de brancas, jogando contra o Mequinho com as peças pretas. E o Cricor começa com cavalo F3, cavalo em F6 pelo Mequinho, G3, G6 e B3. Olha só, um lance inesperado, né, do Cricor. A gente espera que quando se joga G3, vamos logo ver um bispo G2, né? Mas o Cricor vai para essa variante aqui de B3, então... Vai brigar por essa diagonal aqui, por essa longa diagonal. Então ambos estão fazendo fianquetos aí de lados opostos. Na verdade o Cricor está fazendo dos dois lados o fianqueto, né? O fianqueto, gente, é essa formação aqui do bispo nas longas diagonais, tá bom? Vamos lá, bispo G7, bispo B2 aqui então brigando aí por essa grande diagonal. E B6, olha que interessante, aqui o Mequinho vai para uma linha simétrica aí. Então nós temos os dois jogadores fazendo os fianquetos dos dois lados. Não é tão comum de ver uma partida assim, então isso por si só já torna essa partida interessante. Vamos lá, bispo G2, bispo B7, roque, C5, C4 e roque. Então mais uma vez uma posição aí totalmente simétrica, né? A partida continua com D4, temos então peão toma, dama toma, e colocando aqui essas duas peças na mesma linha de ataque aqui, não é? Cavalo F6 então, expulsando a dama aí de D4, dama em F4 e dama B8, aqui propondo aqui a troca de damas, né? O Cricor não acha que é interessante fazer essa troca e ele volta aqui para dama em D2 e o Mequinho então joga cavalo em E4. Abrindo aqui, né, um descoberto aqui sobre esse bispo, então as brancas não têm, claro, a possibilidade de tomar esse peão aqui que ficou solto aqui em cima, porque o bispo está caindo e a dama está atacada, né? Então, dama C1, protegendo aqui o bispo, e aí, cavalo em E5, e agora a gente vai ter uma série de trocas realmente, então depois de cavalo em C3, e aí, cavalo toma em C3, bispo toma, cavalo toma, bispo toma, bispo toma, peão toma, bispo toma, dama toma. Uma série de trocas e no final das contas o que a gente tem? Né? O Cricor ele tá a dama muito bem posicionada numa diagonal bastante interessante, as torres já estão conectadas. Você pode falar o seguinte, pô, mas as pretas têm os dois peões centrais e o Cricor não tem nenhum peão central. É verdade, no entanto, o Cricor tem aí duas colunas semi-abertas deliciosas aí para jogar com as torres, não é verdade? Você pode estar pensando, o Cricor também tem esse peão aqui dobrado, né?
tudo bem, realmente isso daí é uma coisa que vai ter que ser lidado com isso, tá? Mas a posição, assim, ela é bem equilibrada, tá? Ela tá bem equilibrada, eu acho que tem chances aí para os dois lados. Então vamos ver como é que essa partida continua. Bom, essa dama aqui não tá fazendo muita coisa, né? O Mequinho então ele resolve colocar a dama numa diagonal melhor, fazendo uma certa pressão aqui no peão de F3, então uma casa muito melhor para a dama e conectando as torres aí atrás. A partida continua com torre então de F em E1, já atacando esse peãozinho, D6 defendendo, né? Agora a dama está defendendo lá em E7, torre aqui de A em D1, então as duas torres nas duas colunas semi-abertas. Temos então torre de A em D8 e H4, um lance muito interessante do Krikor, já oferecendo aí algum risco, né, de um ataque na ala do rei. O Mequinho viu que vem chumbo grosso por aí, jogou H5, então parando aí qualquer iniciativa aí de ataque na ala do rei. Torre D4, rei aí em H7 e dama D3. Então, além de ter colocado aqui as peças na mesma coluna, essa pressão aqui ela é bastante incômoda, né? A dama na mesma diagonal do rei, né? Então um lance bastante interessante aqui do Krikor, sempre mantendo a defesa, a dama tem que estar sempre se mantendo e defendendo ali em F3 também, né? A dama D7, agora o peão de F3 não está mais atacado, mas de qualquer forma, rei G2 foi jogado, não permitindo, né, a entrada da dama aqui em H3, muito importante esse lance aqui, rei G2, e o jogo continua. Torre ali de D em E8 e torre em D5, ameaçando já de cara tomar esse peãozinho, aproveitando que esse peão está cravado, né? Então aproveitando aí o fato da dama estar na mesma diagonal do rei. É claro que o Mequinho viu e defendeu com F5, né? Já começa a debilitar bastante aqui a estrutura de peões aí em torno do rei, mas como o Mequinho tem ainda muita peça em torno do rei, ele acredita que isso é administrável. Então F5 foi jogado, dama E3, provavelmente tentando aqui ocupar esse buraco, né, que se formou depois de que foi jogado F5, mas o Mequinho, claro, não deixa, ele joga E6 então, com um tempo sobre essa torre tem que sair daí, e torre então em D3. O que o Krikor está conseguindo aqui? Bom, o Krikor está com mais espaço, né, de jogo, mais uma vez aí pelo fato dele ter essas colunas semi-abertas, e o Mequinho está tendo que dar uma debilitada forte aí nos seus peões para tentar segurar a posição. Vamos ver como é que o Krikor consegue tirar alguma vantagem disso, né? Bom, as pretas jogaram agora D5, esse peão não pode capturar aqui, ele está cravado, então dama em E5. Dama em F7, tirando então, né, a dama da mesma coluna dessa torre aqui e ao mesmo tempo segurando aqui casas importantes, né, dando uma segurada aí na situação. Temos então a torre aqui na coluna C, um excelente lance do Krikor. A ideia dele é abrir e entrar ali na sétima depois e começar a oferecer alguns ataques perigosos aí. Bom, o Mequinho tem que se defender em relação a isso. Ele toma o peão então, primeiro. E depois de torre toma, e agora a ameaça é entrar aqui, o Mequinho joga a torre então em E7, não permitindo a entrada da torre na sétima. Bom, o que a gente tem aqui? O Mequinho já tem um ponto fraco, né? Qual que é o ponto fraco? O peão de E6. Ele é um peão atrasado e ele está começando a ser sobrecarregado aí, né? Então vamos lá. F4, muito interessante isso. Eu vou voltar aqui, né? Antes de começar a sobrecarregar, aqui o Krikor ele acha esse lance F4, então ele impede qualquer oportunidade de contra-ataque do Mequinho. Um lance posicional muito importante. O Krikor não está com pressa, né? Ele tá já realmente, esse peão está preso aqui, ele está com domínio aí sobre a posição, e aí ele joga então F4, um lance muito sagaz, não permitindo aí o contra-ataque do Mequinho. Tá? Dama então em G7. E essa é a regra, né? Quando você está com pouco espaço, você tem que procurar trocar peças. E no caso, o Mequinho está com as peças bem restritas. Então ele tem que procurar aí a troca de peças para tentar dar uma aliviada na posição. Mas aqui, ao invés de evitar a troca de damas, o Krikor vai para uma estratégia realmente muito interessante. E aqui ele provavelmente tem a visão da vitória dele com o lance torre D6. Pode exclamar esse lance. E nós vamos ver qual que é a ideia aí do Krikor. Então ele permitiu aí a troca de damas. E o que aconteceu? Mais uma vez, aqui esse peão é um peão fraco. Ele vai virar alvo. Bom, temos então rei em H6.
E agora, mais uma vez, né, provavelmente aí ameaçando aqui vir para G5. Então, mais uma vez, o Krikor não deixa o contra-ataque das negras. F4, não dando nenhuma chance aí para o Mequinho. E ele, com toda a calma do mundo, ele vai vir para cima desse peão daqui a pouco, não tem pressa. Rei volta, o rei já sabe que vai ter que ir lá para defender, voltar para defender. Torre, então, fazendo uma pressão aqui nesse peão. E rei defende. Vamos olhar essa posição? E aí vamos tentar nos colocar aqui na posição do Krikor, jogando de brancas, e você fala, puxa vida, né? O que eu posso fazer? Bom, as pretas estão restritas, né? Eu tenho o domínio das duas colunas abertas, eu tenho uma grande pressão aqui em E6, essa torre está escrava, esse rei está escravo, essa torre aqui não tem para onde jogar. Ela vai ter que ficar andando igual boba, para lá e para cá, né? Não existe nenhuma chance de contra-ataque, então as pretas não tem mesmo um plano aqui para tentar se libertar, né? E de brancas, a questão é como tirar vantagem disso, né? E aí entra a estratégia do Krikor, que é realmente muito legal, é de tirar o chapéu. E ele tem a visão de que esse rei aqui pode ajudar muito agora. É o rei que está faltando entrar na briga. E ele vai então montar aqui uma estratégia muito interessante de fazer essa manobrinha aqui com o rei e tentar então penetrar aí na posição do Mequinho. Muito legal essa visão aqui que o Krikor teve. E vamos ver então como é que ele consegue efetivar esse plano. Rei F2, a torre não tem realmente muito o que fazer, o Mequinho não tem muito o que fazer, vai ter que ficar mexendo a torre para lá e para cá. E o Krikor vai indo, vai avançando. Olha que bacana. E realmente chegou aqui na casa que ele queria. Bom, você pode estar se perguntando, e agora? Bom, continua não sendo nada fácil, né? Achar um plano para penetrar aqui. Esse peão está protegido por essa torre. Nenhuma dessas duas torres consegue entrar na sétima. Essa torre está protegendo. E o rei também não tem como entrar na posição. Essa torre também não deixa. Então me parece que a posição realmente está muito bem defendida. Talvez seja essa o conceito do Mequinho quando ele jogou isso, né? Mas o Krikor mostra que tem vulnerabilidade aí e ele mostra como explorar de uma forma magistral. B4 foi jogado, melhorando aí a posição dos seus peões. A4. E agora então o Krikor ele pensa nessa ideia, né? Que tem por trás desse lance aqui, torre D4? Muito provavelmente ele estava pensando em dobrar aqui as torres e jogar a torre na sétima para depois tentar ganhar esse peãozinho, tá bom? Provavelmente essa é a estratégia do Krikor. Mas o que acontece? O Mequinho, claro, viu e jogou o rei aqui então em E8. Qual que é a ideia de rei E8? Se por acaso o Krikor agora dobra as torres, o rei vem para D8 e segura a casa de C7. Tá? Então o Mequinho está realmente muito bem preparado aí para essa posição. O Krikor percebe que não vai dar por aí e ele volta então a fazer a pressão aqui nesse peão. Esse peão está atacado e aí o Mequinho volta para F7. Você fala, puxa, então não deu certo aqui, não é por aqui o caminho, né? Bom, o Krikor percebeu isso e ele falou, vou tentar outra coisa, né? Eu vou para cima, vou achar um caminho aí. E ele joga então o lance A5, e depois de B toma, peão toma. As pretas não tem muito o que jogar aqui, não é verdade? Mais uma vez, né? Essa torre aqui ela está escrava na sétima, ela está defendendo a entrada da sétima, está defendendo a entrada do rei, está defendendo o peão. Então essa torre não pode sair da sétima. Ela não pode jogar aqui, não pode jogar aqui, não pode jogar aqui. Então essa torre, enfim, não pode se mexer, né? Vamos dar uma analisada no rei. O rei também não pode se mexer, porque ele está defendendo o peãozinho de E6. Se ele se mexer, cai esse peão. Esse peão também não pode se mexer. Se esse peão se mexer, simplesmente você captura ele e o jogo continua. Então, tem que mexer essa torre, né? O único lance do Mequinho. Para onde que eu vou mexer? Bom, vou mexer pelo menos nessa coluna aqui que está aberta, né? Torre de B8. E agora, você fala assim, você de brancas, como ganhar, né? E aqui o Krikor, então, ele faz um lance aqui que exclama, torre C3, né? Não permitindo a entrada dessa torre aqui, poderia o Mequinho tentar algum contra-ataque, né? Partindo para esse peão aqui, e ao mesmo tempo dando uma casa para essa torre poder entrar. Olha que interessante esse lance torre C3 do Krikor. Rei E8, mais uma vez, acredito eu que pensando que se torre jogar aqui, ele cobre aqui e segura essa casa, né? Porém, agora o que aconteceu? Torre, então ali, rei em D8, então o Mequinho realmente conseguiu segurar essa casa, mas o problema é que agora o Krikor faz um outro lance que exclama, e o lance é torre de 3 em C5. E esse lance exclama, é realmente muito bonito esse lance, porque ele deixa as pretas em zug. O que significa?
Por que que o Krikor não está mais preocupado com esse peão aqui? Bom, essa torre não pode largar essa oitava agora. Porque se largar, se vier para cá, por exemplo, vai tomar checkmate, né? Por exemplo, vamos colocar aqui essa situação, ó. Vai tomar esse checkmate aqui, ó. Então a torre está escrava lá agora. Essa torre aqui ela não pode sair da oitava. Bom, ela também não pode jogar aqui, senão simplesmente a torre toma. O rei está escravo também, protegendo C7. Ele não pode jogar aqui que a torre entra na sétima. Essa torre também está escrava, defendendo esse peão. Então o único lance possível é torre em A8, conclusão, né? E é o lance jogado então pelo Mequinho, torre em A8. E agora então o Krikor consegue uma estratégia para penetrar na sétima por B7, ó, torre em B5, muito bonito esse lance realmente. E aí depois de torre em C8 e a troca das torres, não dá mais para entrar em B7, parece então que o Mequinho segurou, mas mais uma vez o Krikor vai para uma ideia muito inteligente, torre em C5 cheque, rei D8 e torre C6. Parece que as pretas estão em Zug mais uma vez. Essa torre está aqui escrava defendendo esse peão. E vamos ver então o que o Mequinho faz. Ele joga aqui rei em E8. E aí a gente tem a torre em C8 cheque. E depois de rei F7, torre em A8. E aqui esse peãozinho vai cair e com isso vai acabar a partida, né? Torre de D7, torre toma 7. E aqui o Mequinho abandonou. Não tem como evitar as trocas das torres, né? Tá na mesma... tá todo mundo aqui na mesma linha e esse peão vai ser promovido, né? Não tem como evitar isso. Muito bonita essa partida, né, gente? Eu fiquei realmente muito empolgado quando eu vi essa partida, quando eu analisei essa partida, por ver que o Krikor, ele na verdade ele teve essa visão, ó, esse foi o lance 56, né? Mas na verdade ele teve essa visão, vamos ver aonde ali, na troca de damas, né? Cadê? Aqui, ó, no lance 31, ó, quando ele jogou esse exclama aqui do torre D6, ó, esse lance aqui foi o lance exclama. Foi aonde o Krikor visualizou que realmente o Mequinho não teria chance nenhuma de contra-ataque e ele poderia então fazer essa estratégia muito interessante aí do rei entrando lá em E6. Então eu acho que é muito bonito realmente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham conhecido aí, quem ainda não conhece o Krikor, né, tenha conhecido aí um pouquinho dele. Eu acho difícil não conhecer, né, mas tudo bem, tem gente que está começando agora. E para quem já conhece é sempre gostoso, né? O Krikor ele realmente é uma pessoa muito querida aí por todos nós enxadristas, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, até a próxima então. Deem a sua curtida, se inscrevam aí no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bem? Um grande abraço, obrigado, até a próxima.